A importância do Nordeste brasileiro para o segmento histórico das nossas Assembleias de Deus no Brasil. É sobre essa temática que nós vamos abordar o nosso contexto histórico de hoje. Vamos falar da realização da primeira Convenção Geral que aconteceu no Brasil, exatamente no Nordeste, na cidade de Natal, capital potiguar. Estou falando do Rio Grande do Norte, e faz parte da vizinhança com o estado do Ceará, aonde nasceu as Assembleias de Deus no Nordeste. Esta convenção, ela teve uma reunião inicial. Ela veio a acontecer entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 1929. Ali estavam reunidos algumas lideranças que colaboravam com os pastores estrangeiros na igreja no Brasil. E esse movimento, gerado pelos pastores do Nordeste, faz parte de um contexto que muitos de nós ainda não conhecíamos até o nosso querido historiador Isael de Araújo produzir o Dicionário Pentecostal. Se existe um documento histórico que representa muito bem a história da primeira convenção, esse livro é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Alguns pontos que eu gostaria de simplificar para vocês, para que a gente tenha um conhecimento global do porquê do surgimento dessa convenção, foi alguns detalhes que a gente colheu nas pesquisas do Isael de Araújo. Questões de maior relevância exigiram que a convenção fizesse ou fosse feita através de uma convocação geral. E para tanto, essa convocação, ela reuniu, na data que já citei aí para vocês, os pastores Cícero Canuto de Lima, Francisco Gonzaga da Silva, Antônio Lopes, Ursulino, acho que o nome é esse mesmo, Ursulino Costa, José Amador, Napoleão Oliveira, José Barbosa, Francisco César, que era o Neco César, né? Natanael Figueiredo e também Pedro Costa. Existem alguns nomes desses que eu tentei buscar na minha pesquisa, entender melhor cada personagem, e a gente encontra dificuldades de ter o contexto biográfico de cada um deles. Mas é importante saber que houve entre os obreiros do Nordeste este interesse de promover um evento em que eles também pudessem participar do crescimento da gloriosa Assembleia de Deus. Afinal de contas, já estava com 18 anos, né? Ou seja, na nossa linguagem civil, ela alcançou a maioridade, 18 anos. E nada melhor do que colocar alguns pontos nos is. E foi exatamente isto que aconteceu na primeira Convenção Geral.
muitas coisas aconteceram. É difícil encontrar todos os detalhes desta convenção, principalmente quando a gente lida com o nosso Adriano Nobre, que nesta convenção ele já não estava presente, né? Ele havia se desligado da Assembleia de Deus, formulou para ele uma doutrina que não foi aceita pelos pastores, pelos missionários, e o Adriano, que é o nosso cearense, fundador da Assembleia de Deus do Ceará, não estava presente. Ele vai enviar uma carta para a convenção, tem muitos assuntos, até a carta, existe uma parte da carta aqui no dicionário do movimento pentecostal, mas no fundo, a gente não saberia definir o que de fato aconteceu. Pode ser que mais na frente encontremos alguma informação plausível que possamos construir com mais riqueza de detalhes o assunto do Adriano Nobre. Mas essa convenção ela foi importante porque ela trouxe o Levi Petrus. O Levi Petrus ele faz um discurso que se vocês lerem o discurso dele, ele foi usado pelo Espírito Santo para apaziguar os ânimos que surgiram na pré-convenção, que foi esse período de 17 e 18 de fevereiro de 1929, né, onde os pastores se reuniram e procuraram se arregimentar para também fazerem algumas cobranças. E então essa convenção ela vai acontecer meses depois, no dia 5, né? Eles começam de 5 a 10, foram 5 dias, 5 a 10 de setembro de 1930. Uma definição importante que a gente tem desta convenção foi o nascimento do jornal Mensageiro da Paz. Nós sabemos que em Belém do Pará, o Navingre tinha fundado o jornal Boa Semente, e quando ele sai de Belém do Pará, no 24, para o Rio de Janeiro, lá ele também vai criar o jornal O Som Alegre. Então existiam 2 jornais que foram fundados pelo Navingre. Então ele faz a união desses 2 jornais, transformando o Mensageiro da Paz. E aí vai nascer, né, esse periódico que boa parte do crescimento da igreja do Brasil devemos a estes jornais, ao Boa Semente, ao Som Alegre e ao Mensageiro da Paz. Depois é que vai surgir, por exemplo, no 56, se não me falha a memória, a revista Seara, depois surgiu a revista Obreiro, e aí a gente vai ter o nascimento da CPAD, vai ter também as diretrizes da CJDB, e a história da igreja ela vai permear, né, a partir desta reunião que aconteceu no Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte é Nordeste, né? Então a gente sabe que o Nordeste é muito importante para a história da Assembleia de Deus do Brasil. Outra informação importante o primeiro homem a ser batizado pelo Espírito Santo é também aqui do Nordeste, Manuel Dubu, é da Paraíba, né? Nós não temos a primeira mulher, mas temos a segunda, foi Maria de Nazaré, a cearense. Então, os 9 estados do Nordeste que compõem o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, esses estados, eles têm uma parcela muito grande da presença dos cearenses nessa inauguração de igrejas que houveram no passado, né? Finalizando esse vídeo, eu queria dizer para vocês que
a minha pesquisa sobre a história da Igreja do Nordeste, a gente tem, na grande maioria dos nomes, que são os anônimos que deram início à Igreja no Nordeste. Na verdade, esses anônimos, eles precisam ser conhecidos. Eles precisam ter a sua história reveladas, torná-las públicas, para que vocês possam conhecer esta linda história que é a Assembleia de Deus no Brasil, e eu que busco ela de forma incessante, conhecê-la no nosso Nordeste brasileiro. Sou o historiador Carlos Castro, estou aqui no nosso Museu do Protestantismo do Ceará, e eu quero agradecer a sua presença na nossa programação do museu. Deus abençoe, aguarde que vem muito mais histórias por aí. É isso aí.